Hoje, para a gente aqui no nosso ministério, é um dia muito especial, porque a gente separou esse dia para a gente poder celebrar uma data tão importante para a gente, que é o Natal. Então, hoje à noite, em nome de Jesus, que a gente possa estar aqui, você que está assistindo também pela internet, que você possa fazer presente aqui conosco, onde a gente vai estar fazendo um culto de celebração ao Senhor pelo nascimento de Jesus. E vai ser tremendo, vai estar com a gente aqui um grupo de teatro bem conhecido nosso, e há muitos anos eles fizeram essa peça quando a gente estava lá no outro endereço, lá nos 6 Conjuntos ainda, e foi assim maravilhoso. Então marcou a nossa vida essa peça, e a gente pediu para eles e deu certo a agenda para que eles pudessem estar com a gente aqui, que é a Companhia de Teatro Expressão do Amor, de Amor. Então que vocês possam estar presentes aqui, amém? Glória a Deus, Então o pessoal que está em casa também, com certeza a gente vai tentar transmitir, mas nem chega aos pés você estar aqui do que você ouvir em casa, você podendo estar aqui, Então todo mundo vem para cá, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A gente vai estar agora encerrando presencialmente, a nossa Escola da Fé. Nos próximos 2 domingos a gente vai ter a Escola da Fé, só que ela vai ser online. Então mesmo no dia 24 e no dia 31, que serão os 2 próximos domingos, a gente só não vai vir aqui na igreja, mas a gente vai continuar com o nosso estudo, a gente não vai interromper durante o domingo na parte da manhã, então a gente vai fazer de forma online. Amém? Glória a Deus. Na semana passada a gente terminou um livro que há algum tempo já estava sendo estudado, O Aldo pegou uma parte, eu encerrei, e foi bênção de Deus a gente poder crescer um pouquinho nesse evangelho tão importante, tão diferente, que é o evangelho de João. A Bíblia ela traz 4 evangelhos, na verdade são 4 pessoas que falaram sobre praticamente os mesmos assuntos, mas são 3 deles, eles falam e retratam os mesmos acontecimentos. João, ele já escreve de forma diferente e ele traz um ensinamento diferente, apesar dele falar também sobre a vida de Jesus. Eu estava vendo ontem, lendo algumas coisas sobre o livro de João também, e o livro que a gente vai entrar nessa manhã, e lá estava escrito assim que 92% do que João escreveu não estão descritos nos outros evangelhos. Então ele foi um evangelho que saiu um pouquinho do normal. A gente tem 3 que são hiper parecidos, mas teve um que saiu um pouquinho, mas falando da mesma coisa e de uma maneira diferente, que foi João. Então Lucas, ele acabou escrevendo para as pessoas em geral. Mateus, ele escreve mais especificamente ali para os judeus que não conheciam ainda Jesus e queriam apresentar Jesus como sendo o Messias, como sendo o cumprimento daquilo que o Antigo Testamento falava, que o Messias ia vir e que o Messias era Jesus. E depois a gente vê o Marcos, que ele falava já para as pessoas que não eram judeus, que eram gentios. As pessoas conheciam Jesus, mas que não faziam parte do povo de Deus ali, dos judeus. Então cada um tinha um objetivo diferente, mas sempre falando a mesma coisa. A gente encerrou esse estudo e agora a gente vai entrar no novo texto, novo livro, e que eu tenho certeza que vai ser bênção para as nossas vidas. Eu confesso assim que fiquei na dúvida de qual texto, qual livro que a gente ia adentrar agora. Mas eu senti muito forte no meu coração para a gente dar o segmento, já que a gente estava aprendendo um evangelho, que a gente pudesse dar continuidade à história. E hoje o que a gente vai estar vendo, que a gente vai estar estudando e inaugurando, vai ser o livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Então se você está com a Bíblia aí, abra aí em Atos dos Apóstolos, que a gente vai dar início e aprender um pouquinho mais daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu falei de Lucas, que ele escreveu para todos, Mateus para os judeus, Marcos para os gentios, e João escreveu especificamente para aqueles que já eram santos, aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então cada um ele teve uma função, por isso que os 4 evangelhos elas acabam se complementando. E agora a gente sai um pouquinho da história com Jesus e a gente vai entrar na história dos discípulos, dos apóstolos, que eles começam daí a escrever uma história nova. Então o que acontece depois de tudo aquilo que a gente já viu através dos evangelhos e no último agora no livro de João?
Então a gente vai dar seguimento. Então vamos lá, em Atos dos Apóstolos. O escritor desse livro, ele foi Lucas. Lucas, ele era um médico, ele não era um dos apóstolos, mas ele presenciou, ele buscou ter informação para escrever esse livro através de testemunhos. Ele foi um pesquisador, ele foi um historiador. Ele era um médico grego, e que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e ele queria de alguma forma mostrar para as pessoas, em específico a uma pessoa que era um amigo dele chamado Teófilo, aquilo que Jesus era. Então aquilo que ele sentiu quando ele abriu o coração e permitiu que Jesus viesse, ele queria mostrar para esse amigo o quanto que era verdade a fé que ele estava tendo em Cristo, e que Jesus era o Salvador, era o Cristo mesmo. Então ele começa a buscar testemunhas, ele vai atrás das pessoas, ele vai pegar alguns relatos daquilo que aconteceu com Jesus para poder escrever um livro. Então ele escreve um dos evangelhos, que é o livro de Lucas, e daí ele continua escrevendo no Atos dos Apóstolos. Então ele fala daquilo que aconteceu com Jesus, depois ele continua escrevendo aquilo que aconteceu com os apóstolos. Eu estava lendo durante essa semana, eu não lembro o nome da pessoa, vou ficar devendo o nome dela, mas era um historiador americano, e que ele queria de alguma forma provar que a Bíblia estava errada. Então ele era um ateu, não confiava em Deus, e ficava incomodado achando que os cristãos estavam vivendo uma mentira através da palavra. E ele resolveu pegar assim, já que se a gente for ver o livro de Lucas, que foi escrito por ele, o Evangelho, ele é muito minucioso, assim, ele traz uma riqueza de detalhes que os outros não trouxeram. Até porque ele foi um repórter investigativo, né? Ele foi atrás de informação e procurou testemunhos de todo mundo e relatos para que ele pudesse ter a verdade escrita no seu livro. E daí ele pegou e foi ver através do livro de Lucas para comprovar que a Bíblia estava errada. Então ele queria pegar alguns erros que estava escrito nesse livro para dizer, tá vendo, está errado isso aqui, a história está dessa forma e aqui está escrito desse jeito. E quando ele começou a fazer essa pesquisa, que durou alguns anos, minuciosa mesmo, pegando cada relato de Lucas e trazendo para a história para ver se realmente era verdade aquilo que estava descrito, ele se converteu ao Evangelho, se converteu a Jesus Cristo. Daí ele diz, né, que não tinha como, assim, que o Lucas foi um dos maiores historiadores, que a riqueza de detalhe que ele traz é comprovado na história também, daquilo que aconteceu e que ele relatou com tanta eficiência. Era Deus na vida de Lucas, amém? Ele foi tremendamente usado, e a Bíblia, né, toda a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo guiou ele para que ele pudesse fazer todo esse levantamento e trazer esse livro tão importante para a gente, que foi o Evangelho de Lucas, e que hoje a gente vai começar a aprender, que é o Atos dos Apóstolos. Então ele era um médico, né? Então ele era um erudito, uma pessoa assim com muita cultura, e ele escreve isso com muita excelência. E hoje a gente vai poder entender um pouquinho como que foi que aconteceu o início da igreja, depois que Jesus já tinha ido para o céu, e como é que se comportou a igreja ao longo da história, até que possa assim chegar até nós. Então eu creio que vai ser um tempo de muito aprendizado, através da vida desses irmãos que viveram um verdadeiro evangelho e viveram aquilo que Jesus trouxe para a gente, das boas novas, colocando em prática e vivendo o melhor momento da igreja. Às vezes o que a gente vive hoje não é a mesma coisa que a gente vê o que aconteceu lá no início da igreja, lá em Atos, que a gente vai chegar. Foi porque a gente desviou daquilo que o Senhor tinha como igreja, que o modelo de igreja ideal está descrito aqui nesse livro de Atos dos Apóstolos. Eu tenho certeza que vai mexer bastante com a gente, lembrando que a igreja não é somente um agrupamento de pessoas, né? Mas nós somos a igreja do Senhor. Então você é a igreja do Senhor. Então, em nome de Jesus, quando a gente for aprender aqui sobre a igreja, que você possa entender a igreja como algo congregacional, que um grupo de pessoas que se reúne em algum lugar para professar a mesma fé, mas também você como também sendo a igreja do Senhor, porque você é a habitação do Espírito Santo de Deus, amém? Então eu tenho certeza que Deus vai falar bastante com a gente. Se você tiver alguma dúvida, se alguém aqui tiver alguma pergunta para ser feita,
Então, em nome de Jesus, que você não fique com a dúvida, que você levante sua mão, a gente para um pouquinho, você ajuda a gente, complementa um pouquinho o que está descrito aqui, e juntos a gente vai aprender mais um livro da Palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai falar com a gente de forma tremenda. Você que está na internet, eu não consigo ler as mensagens agora, mas que você possa escrever, e se você tiver alguma dúvida, eu vou responder também no segundo momento. Mas que todos possam não ficar com dúvidas e a gente poder sair daqui com algo novo. E se eu não souber responder, você pode ficar tranquilo que não vou te responder ou inventar uma resposta, mas eu vou pesquisar e eu trago depois no segundo momento também a resposta que você precisa. Amém? Tudo certo? Então vamos lá, vamos começar então a inaugurar esse livro, Atos dos Apóstolos, então capítulo 1, e diz assim, ó: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Então ele está falando do amigo dele, né? Ó, eu fiz o primeiro que ele fez, Lucas, que ele escreveu, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que ele foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que o escolheram, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então até o verso 3, ele só faz uma abertura e ele está dizendo para o amigo, fala, ó, eu escrevi aquele livro, que daí é o livro para a gente, que é o livro de Lucas, e aonde eu contei tudo acerca de Jesus, desde o nascimento dele até o dia em que ele foi para o céu, e todos os milagres que eu consegui levantar, todas as informações que eu consegui trazer de quem realmente foi Jesus. Daí ele diz que ele foi em busca, né, de provas, de testemunhos, para que pudesse trazer com maior riqueza de detalhes aquilo que foi a vida de Jesus. Daí ele termina no verso 3, dele falando do espaço de tempo que Jesus ficou depois da ressurreição. Então depois que Jesus ressuscitou, ele aparece em alguns momentos para os seus discípulos. E a gente aprendeu isso também no livro de João. João trata 3 momentos. Então por 3 vezes fica claro a aparição de Jesus diante dos seus discípulos, narrado no livro de João, que nós terminamos na semana passada. Então ele aparece para eles mostrando, ó, eu não estou morto, mas eu ressuscitei. E ele aparece vivo em carne, até que ele tem uma última conversa com os seus apóstolos, as pessoas que ele tinha separado, e assim ele vai para o céu. Então ele entra aqui no Ato dos Apóstolos, contando os últimos momentos daquilo que aconteceu com Jesus. Então a gente já não vai entrar aqui, Jesus já foi ressurreto, já foi para o céu, perdão. Ainda a gente vai entrar aqui um pouquinho nas falas de Jesus. A sua Bíblia, a minha, aquilo que Jesus fala está em vermelho, não sei se a sua está assim. Mas se você for ver, nas primeiras páginas, ainda tem em vermelho, porque a gente vai ouvir Jesus falando. Depois, quando você vai folheando para frente, você vai ver que daí já não é mais. Já encerra a parte em que Jesus estava presente de corpo, alma e espírito ali, falando com os seus discípulos. Então vamos lá. Estando com eles, ele começa a contar agora, inaugurando mesmo esse livro dos apóstolos. Estando ele com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Queria que você segurasse onde você está aí, para você não perder a leitura, mas que você retornasse um pouquinho da Bíblia e a gente voltasse para o livro de Lucas. Então volta um pouquinho e a gente vai em Lucas. Em Lucas capítulo 24. Então volta um pouquinho, Lucas 24. Só para a gente entender que como ele realmente começa a escrever da onde ele parou. Então ele para, daí ele começa a escrever.
Ele, como se ele estivesse retomando um pouquinho daquilo que ele já tinha escrito, para lembrar esse amigo Teófilo daquilo que ele já tinha narrado no livro de Lucas. E ele começa a adentrar de novo nessa história. Então, Lucas 24, no verso 49, ele fala exatamente isso. Olha o que ele diz, Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, em Lucas ele termina, depois ele só fala da ascensão de Jesus indo para o céu, mas ele termina o assunto sobre Jesus, falando sobre Cristo, as palavras de Jesus, onde Jesus, as últimas coisas narradas por ele no livro de Lucas 24, que foram a fala de Jesus, está no versículo 49, que ele fala de uma promessa que viria sobre a vida deles, que eles estariam recebendo algo da parte de Deus, e ele instrui que eles pudessem esperar essa promessa, o cumprimento dessa promessa, indo para Jerusalém. Amém? Daí quando a gente volta de novo para o livro de Atos, a gente está no versículo 5, que ele fala novamente a mesma coisa. Então ele está seguindo a história do que ele escreveu em Lucas, dando continuidade no livro de Atos. E eu queria falar aqui sobre essa espera. Se a gente for pegar cronologicamente, pegar pelo tempo, quantos dias que aconteceu tudo isso? Então Jesus, ele fica 40 dias, ele se mostra vivo, ressurreto, ele ressuscitou, e ele mostra para os discípulos, ele mostra para os apóstolos que ele está ali, que ele está vivo de corpo e alma, está ali, ele está presente, ele não está morto mais, ele vive. Depois disso, daí ele vai para o céu, e ele, antes dele ir, ele dá essa ordenança, ele diz para os seus apóstolos, para que eles pudessem ir para Jerusalém. Esse tempo de espera, até que algo pudesse acontecer de forma diferente, e a promessa que Jesus havia dado para eles, que eles seriam revestidos de poder, que ia vir um poder sobre a vida deles, durou 10 dias. Então eles saíram, permaneceram em Jerusalém, e eles ficaram 10 dias em Jerusalém, esperando que algo pudesse acontecer, para que o cumprimento daquilo que Jesus disse pudesse acontecer. Então 10 dias de espera. E eu queria começar aqui falando sobre a questão da espera. Como é difícil a gente esperar, né? Às vezes a gente tem uma promessa da parte de Deus, e você recebeu de alguma forma, talvez alguém entregou uma palavra para você, ou talvez até mesmo uma revelação da palavra. Quando você leu, parece que, apesar de estar escrito aqui uma história de pessoas que viveram no passado, a Bíblia é tão viva que você passa os seus olhos, parece que está falando com você e está dizendo algo para você no tempo presente. E às vezes o que ela está dizendo para a gente é não é para você fazer nada, é simplesmente para você esperar. Eu creio assim, agora um testemunho meu, eu sou assim, eu não tenho dificuldade para ouvir o sim, que é muito bom, né? Todo mundo, acho que quando pede alguma coisa para Deus, você está com o seu coração aberto e muito feliz para receber um sim. Às vezes a gente vai falar com Deus, a gente recebe um não. O não, ele é mais indigesto, é mais difícil da gente receber, porque você cria uma expectativa de algo, e de repente você fala com Deus, e Deus vem e diz não. Mas, apesar de ser difícil, é uma coisa que já está concluso. Você já sabe, Deus disse não. Então você abandona aquilo que você está pensando, e você parte para uma nova realidade, novos projetos, novos planos, porque você já entendeu que aquilo que Deus disse era não para aquilo. Talvez você vai ficar em luto por um tempo, triste, porque Deus disse não, mas você não vai ter que ficar esperando, entendendo se vai acontecer ou não. Já aconteceu, Deus já disse não. Então eu creio que o sim é o melhor que todo mundo espera. O não, ele, apesar da dor que traz consigo, a gente consegue digerir melhor, pelo menos eu sou assim. Mas tem um momento que é o mais difícil de todos, quando você não tem o sim e você não tem o não, mas você tem o espera.
Então, se tem alguém aqui que é ansioso ainda, né, que tem algumas pessoas que têm mais ansiedade do que outro, esperar é um problema. Então, você aguardar, você esperar é um problema. Então, a gente quer que as coisas aconteçam rápido, a gente quer que as coisas já aconteçam no dia. Então, a gente recebe uma palavra, então a gente já quer que se cumpra essa palavra. E se a gente for olhar na história dos homens de Deus narrado no Antigo Testamento, a gente vai ver que muitos sofreram pela espera, muito. Um daqueles que, eu creio assim, que foi o maior sofrimento do espera foi Abraão e Sara, que receberam uma promessa que a partir deles sairia uma grande nação e o filho não vinha. E eles demoraram muitos anos para que pudesse se cumprir, para que o filho pudesse vir. E pensa num tempo de paciência que eles precisaram ter. Chegou um tempo que a paciência esgotou e eles começaram a dar o jeitinho deles para que pudesse acontecer. Então, não vem. Então talvez nós precisamos dar um jeito. Daí foi quando Sara disse, deita com a minha serviçal, que você vai ter um filho dela, e esse filho vai ser o filho que vai ser essa promessa que Deus disse. Mas Deus não disse que seria dela. Deus disse que seria de Sara. Mas a falta da paciência em esperar que acontecesse aquilo que Deus prometeu, gerou eles até fazer algo que não estava no coração do Senhor. E às vezes é assim que a gente tem vivido, a gente tem essa dificuldade de esperar. Eu não sei como é que vocês lidam com relação a isso, mas a gente tem. Quem aqui tem muita ansiedade e você sofre no esperar? Levanta a mão. Olha, boa parte é assim, né? Então é difícil, né? A gente comprou um presente de Natal para os nossos filhos, né? E eles descobriram que a gente tinha comprado. O Pedro, na hora que descobriu, ele falou, não, para que esperar dia 25? Já dá agora, né? Ansioso, né? A Nina já disse assim, não, eu só vou abrir no dia do Natal. Você vê a diferença? Depois ela quebrou o voto, passou uns 10 dias, ela não aguentou e foi e pegou também. Mas ela consegue lidar melhor com a espera do que o Pedro. Então, cada um é de forma diferente. Mas a gente poderia chegar à conclusão que o esperar, mesmo para aqueles que são menos ansiosos, para aqueles que são mais ou menos, todo mundo sofre com a espera. Agora imagine esses discípulos, que eles viram Jesus subindo. A Bíblia diz que eles viram ele subindo. Na hora que Jesus estava subindo, a gente vai chegar no texto aqui. Daí tinha 2 anjos que falam com eles, e eles vão para um lugar sabendo que agora Jesus não estava de corpo presente com eles. Então agora Jesus já não estava mais. E eles tinham que esperar 10 dias algo acontecer, que apesar que estava descrito aqui, Jesus deixou com clareza, que eles seriam revestidos de poder, só que eles não sabiam como seria isso. Como assim? Será que vai chegar um monte de munição dentro da nossa casa, e o correio vai trazer, vai bater a porta, vai falar, o poder que vocês precisam está aqui, são as armas que você precisa para que vocês possam avançar. Então eles não tinham ideia do que seria, do que era essa experiência de ser revestidos de poder. Então, mas eles ficaram ali 10 dias na expectativa, esperando algo acontecer. E é isso muitas vezes que a gente sofre. Eu tive uma experiência esse final de semana que foi assim, pensa numa pessoa que foi moída por Deus, por conta da espera. Então eu estava, já há algum tempo, a gente tem sonhado para que a gente possa ter aproveitar aqui no fundo, quando eu estou falando a gente tem sonhado, era eu com Deus, porque eu não tinha aberto o coração para ninguém, mas a gente sonhava muito, eu sonhava diante de Deus que no fundo aqui, já que a gente ia fazer uma reforma muito grande para ser o ministério infantil da igreja, que a gente poderia aproveitar toda essa parte do fundo aqui para fazer algo durante a semana também. Porque no meu coração tinha assim, um desperdício a gente ter algo tão bonito, tão bem preparado e bem equipado, para a gente poder usar uma vez por semana num culto de domingo. Então, se Deus está permitindo que a gente possa ter esse fundo para poder tratar com as crianças, eu comecei a buscar em Deus e entender que tinha algo mais do que simplesmente ter o tempo com as crianças, que já valia a pena, mas que a gente poderia aproveitar mais durante a semana do espaço. E eu fui com Deus lá no meu secreto,
vendo as coisas, preparando as reformas aqui, decidindo de como a gente ia fazer, o que a gente ia fazer, mas sabe que no coração, assim, não vai ser só um tempo para as crianças no domingo. Eu sei que Deus tem um projeto muito maior. Daí, partilhei com a pastora Tuca sobre isso, da gente poder fazer uma escolinha infantil aqui no fundo, aproveitando esse espaço de segunda a sexta. E a pastora Tuca disse: não, vamos orar. Eu falei: então vamos orar. Só que orar para mim é diferente de orar para a pastora Tuca, porque para a pastora Tuca orar é você ficar parada esperando uma resposta. O orar para mim é eu começar a orar e buscar em Deus, mas já começar a agir, e se Deus abrir as portas é porque Ele está dizendo sim. Então são duas maneiras diferentes. E eu já comecei a ir para frente, vendo as coisas, já preparando as coisas, já vendo papel, ver o que precisa ser feito. Eu falei: se Deus abrir as portas, já entendi que é para a gente passar por essa porta. E apareceu um entrave na quinta-feira passada, que era quinta ou sexta, eu não lembro o dia certo, mas era na semana passada. E eu falando com a vigilância sanitária para ver o que a vigilância sanitária ia falar do espaço, porque se eles não liberar não tem escola, né? Então procurei eles, que é o órgão assim, mais difícil para fazer qualquer coisa, porque tudo tem norma, tudo tem regra, e se não tiver adaptado à regra, você não tem escola, não tem liberação do alvará, não funciona nada. Daí eu conversei com uma pessoa que é minha amiga lá na vigilância e pedi para ele vir aqui para poder ver. Daí ele nem veio, daí ele já falou: pastor, vai ter problema por conta do pé direito do fundo, que a norma diz 2,80 metros de pé direito. Quanto que tem medido? Eu já tinha medido com o Marcos, tinha 2,30 aqui, então são 50 centímetros de diferença. Daí ele falou: vai ser um problema isso, porque a norma diz 2,80. Daí sabe quando você faz assim, desanima? Daí eu já peguei e liguei para o Anjo e falei assim: Anjo, não tem problema, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos arrancar todo o telhado que a gente já fez, a gente vai arrancar todo o forro que a gente já fez, a gente sobe 2 lajotas, 2 tijolos lá, faz uma cinta, aumenta esses 50 centímetros e coloca tudo de novo, que vai ter. Daí eu contei isso para a Tuca, para a pastora. Daí ela pegou e me entregou uma palavra de Deus, e eu entendi que era uma palavra de Deus para a minha vida mesmo. Daí ela disse assim: tá vendo como que é? Eu falei: por que, amor? Ela falou assim: porque a gente não está orando para que tudo acontecesse da forma dele. Então quando acontece um obstáculo, você não questionou Deus para ver assim: Deus, será então que não é para ter a escola? Você já está querendo dar o seu jeito. Daí na hora que ela falou isso, eu já lembrei de Abraão. Abraão tinha uma palavra, mas ele quis resolver do jeito dele. Eu falei: eu estou querendo resolver do meu jeito, porque por mim, se ela não entregasse essa palavra, na segunda-feira eu já estava com o pastor Ângelo ali, falando para arrancar tudo aquele telhado e começar tudo de novo, perdendo material, despesa, e talvez Deus estava querendo falar algo com a gente. Daí eu fiquei na sexta, no sábado, no domingo, e eu fiquei muito mal, muito mal. Eu só vim pregar domingo aqui, foi porque Deus é Deus na minha vida, porque assim, eu deprimi, mas eu não questionando Deus, não é pela palavra da pastora, é porque o que ela falou era uma verdade. E eu comecei então a orar a Deus, mudei a minha oração, disse: Deus, então se o Senhor está nesse negócio, isso tem que acontecer sem mexer no telhado, e eu não vou fazer mais nada, eu não vou dar meu jeitinho, o Senhor vai ter que agir, eu vou entrar num estado de espera, e o Senhor vai confirmar isso. E se não tiver jeito, eu já vou entender que era o humano, era o homem querendo fazer alguma coisa, não é Deus fazendo alguma coisa. Eu entendi assim, eu coloquei isso diante de Deus. Eu precisava da confirmação que Deus está nesse negócio, e que a confirmação viria através dessa situação. Então se é do homem, já esquece. Se for de Deus, vai acontecer um milagre. Vou esperar. Sofri, irmão. Sábado, fiquei mal, mas mal. Domingo, vim na escola da fé aqui amarrado.
Daí fiz uma reunião que eu tinha marcado aqui para a ONG, e a reunião era para falar para todo mundo assim: gente, nós temos que já ver a documentação, todo mundo aprova, vamos fazer já, está tudo certo, vai ter a escola no fundo, animado, tinha conversado já com a Bruna sobre documentação e tudo, e pronto. Daí eu vim aqui para a reunião para tratar um outro assunto que a gente precisava mudar no estatuto nosso também, por lei. Daí eu falei: tem um outro assunto que é a escola, mas eu só queria que vocês orassem e tal. Murcho, triste. Fui para casa, fui almoçar, não conversei com quase ninguém em casa, monossílaba, sabe? Quando alguém pergunta alguma coisa assim, não, nada de assunto. À tarde, fiquei deitado no sofá lá, preparando a mensagem, pensa, sozinho, aquele clima de velório, lagrimona descendo e eu chorando diante de Deus. Falei: Deus, eu não consigo entender porque esse assunto da escola não sai do meu coração, não sai da minha mente. Eu fiquei a semana inteira, já alguns dias, sonhando com isso durante a noite, pensando nisso, agindo durante todo o tempo. Fiquei a semana inteira praticamente envolvido com isso. E agora estou precisando de uma resposta que eu preciso esperar. E esperar para mim é um problema. Daí vim para a igreja, murcho. E terminou o culto aqui, fui para casa. E eu orando, falei: Deus, eu não vou fazer nada. Pensa no dor. Eu só vou esperar no Senhor. Não vou fazer nada. Não vou mover uma palha humana a partir de agora. Então, se tem a reforma, vai fazer como se fosse para as crianças. E vou continuar a vida. E se o Senhor mostrar isso, através desse problema, eu vou entender que o Senhor está nesse negócio. Se não, eu vou entender que era do homem e a gente só vai fazer nossas salinhas e está tudo bem. Mas tudo bem assim, aqui, né? Sofrendo. Daí de manhã cedo, eu resolvi... Na sexta-feira eu tinha pedido para a secretária de assistência social para ter um tempo com o prefeito, para falar com ele sobre um problema do CAPER, sobre uma questão do CAPER, o aumento de vagas do CAPER. E eu queria também ter uma conversa com ele, porque em umas reuniões que a gente reunia juntos, eu via que ele tinha algum problema com a gente teve alguns problemas no início da gestão dele. E eu achei que, apesar de a gente já tentar resolver isso, ainda não tinha resolvido, porque eu via que ele estava indiferente com a gente. E eu resolvi ir lá para falar para ele e pedir perdão se eu fiz alguma coisa, e porque a gente está no mesmo caminho, mesmo pensando diferente. O propósito dele, o nosso propósito é que a cidade viva bem e que a gente possa cuidar que, no nosso contexto, né, das pessoas em situação de rua, enfim. Mas a gente precisa da ajuda dele também. Daí eu fui lá conversar com ele sobre isso, foi um derramado do Espírito Santo naquela sala. E depois que terminou, daí ele sentamos e fomos falar do aumento de vagas do CAPER. Daí eu, no coração, eu não vou falar nada sobre a escola, nada. A escola para mim está em estado de espera, sofrendo. Daí ele pegou e falou para mim assim: o que tem no fundo lá onde era o CAPER? Ele perguntou. Porque a gente precisava fazer uma lavanderia no centro, para o pessoal em situação de rua, e uma cozinha industrial. Então, como você tinha aquele espaço, será que não dá para você abraçar esse serviço? Fica com o pessoal que está pernoitando lá, mas a lavanderia ser no centro da cidade, onde era no fundo lá da igreja. Daí eu falei para ele: prefeito, não dá, porque lá a gente está pensando em fazer a gente está preparando o fundo para o trabalho de domingo que a gente tem com as crianças. E também a gente está orando para que ele possa ser, se Deus confirmar, uma escola. Só falei isso. E tá tudo certo. Daí ele falou assim: quê? Você está pensando em fazer uma escola lá no fundo? A gente está orando. Que idade que era? Se Deus confirmar, seria de 2 a 5 anos. Daí ele falou assim: o que precisa para que possa dar certo? Ele até falou algo assim, falou tipo um palavrão que eu não vou falar aqui. Sabe quando a pessoa fica indignada? Meu Deus te trouxe aqui, sabe? Você consegue pôr quantas crianças lá? Eu falei: prefeito, o projeto é para umas 50 crianças. 50 crianças? Mas por que você está orando? O que você precisa de confirmação? Ele falando:
Falou, não, aqui teve um problema com a vigilância sanitária por conta do pé direito. Daí ele pegou e falou assim, com quem que você falou na vigilância? Ah, com a pessoa tal. Daí ele falou, do nada, pegou o telefone, ó, pastor François te procurou por conta de um problema lá no fundo, onde ele está querendo montar uma escola. Falou assim, procurou. Então é o seguinte, ó, dentro da lei, com justificativa, que se tiver uma brecha para poder passar, porque o prédio já existe, se vocês verem alguma forma que possa ser compensado e que por lei fica ok, eu queria que vocês não medissem esforços, porque essa escola é importante para o município e é importante para as crianças da cidade. Essa escola tem que funcionar, ele falou. Daí beleza, ele desligou o telefone, né? Ela deve ter falado alguma coisa que eu não ouvi, desligou. Daí ele falou assim, então ó, vai dar certo isso aí, então esquece que eu te falei, foca na escola. Vou comprar, o município pode comprar as vagas da escola, a gente tem um valor por cada criança, então até o valor para manutenção dessa escola você vai ter através dessa compra, que hoje tem uma licitação aberta. Então dinheiro não vai ser problema, que tem para esse fim, então vai dar certo, foca na escola. Eu saí de lá, se fosse normalmente, se eu não estivesse no estado de espera, eu ia catar o telefone, ia ligar para essa pessoa e falar, o prefeito acabou de falar com você não quer ir lá agora? Vamos lá agora, para você dar uma olhada, né? Daí eu falei, eu não vou mover nada, quem que vai fazer é Deus. Descansei. Falei, Senhor, o Senhor sabe todos, já deu uma pontinha do iceberg que Deus está agindo, né? Mas vou deixar Ele agir. Daí quando era no outro dia, 9 horas da manhã, essa pessoa ligou para mim. Ó, o prefeito pediu para mim falar com você, a gente pode ir lá para ver como é que tá? Você pode ir agora? 15 minutinhos você está lá? Falou, vou agora. Eu falei pro Du, ora aí Du, saí tudo correndo da firma e vim para cá. Daí na hora que chegou aqui, eles viram todo o prédio, todo o fundo, ficaram encantados com o espaço que a gente tem, quer dizer, é um espaço de uma escola mesmo. Daí com esse problema. Daí eles pegaram e falaram, ó, aqui tem um problema e tal, algumas coisas você vai ter que modificar, mas tem esse problema do pé direito, né? Mas, seguinte, tem como você justificar isso. Abre a janela da parede no fundo, deixa isso aqui hiperarejado, eles deram a medição que tinha que ser, daí justifica que o prédio já existe e que você tem essa ventilação cruzada, então entra ar dos dois lados. Beleza. Daí você pede para o teu engenheiro colocar isso escrito e a gente recebe e está justificado. Eu falei, então, certeza que não vai ter que mexer no pé direito? Daí já... Então eu entendi que deu certo. Eu queria contar só toda essa história para dizer como que a gente sofre quando a gente está no tempo de espera, né? E Deus sabe que se eu continuasse sem pensar, sem esperar o tempo de Deus, já ia fazer uma grande burrada, porque na segunda-feira o telhado ia para o chão, porque eu ia chamar os meninos, né? Porque tem uma equipe pronta para ajudar lá na casa de recuperação, e eu tenho certeza que eu falando para todo mundo ali, o Anjo falando, trazendo todo mundo aqui, um dia a gente ia arrancar tudo fora aquele telhado, ia demorar um monte para poder construir de novo, mas que a gente ia arrancar aquele telhado, ia arrancar. Mas o tempo de espera é importante, porque não só confirmou no meu coração que Deus está nesse negócio, que a gente precisava dessa palavra, como também o coração da Tuca, da igreja, e todo mundo envolvido sabendo, ó, não é a direção do homem, é uma direção de Deus, é Deus que tem esse projeto, que tem esse plano. Veio através do cumprimento da promessa na espera. Aqui os apóstolos, eles estavam vivendo isso, trazendo para a sua realidade. Talvez tem coisas que você está esperando algo no Senhor, tem uma promessa de Deus para a sua vida, talvez você já ouviu isso, alguma palavra em algum momento, alguém já entregou para você, dizendo, ó, vai se cumprir isso, vai se cumprir aquilo na tua vida, e você pegou aquilo como uma verdade, e você está vivendo esse tempo da espera daquilo que foi falado, ou através da palavra, ou alguém te entregou, um homem de Deus, uma mulher de Deus, entregou uma palavra para você, mas que você ainda não está acontecendo. Você está nesse tempo dos apóstolos, da espera. Eu estava procurando, né,
algumas informações com relação a esse texto aqui. A ideia da igreja, nesse momento, que na verdade a igreja ainda estava sendo formada, mas as pessoas que seguiam verdadeiramente a Jesus, sabe quantas pessoas eram, em média? Eu procurei em vários lugares, eles validam a mesma quantidade. Eram aproximadamente 500 pessoas que seguiam a Jesus. Então aquelas pessoas assim que realmente já estavam convictas que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Salvador. Essas 500 pessoas, elas souberam dessa ordenança de Jesus, que era para eles não fazerem nada, era para eles entrarem num estado de espera, e era para aguardar que o cumprimento da promessa iria acontecer. Eles não sabiam que ia durar 10 dias. Foram 10 dias, mas eles não sabiam. Talvez poderia ser meses, talvez poderia ser anos. Mas que eles deveriam esperar até a promessa acontecer, que eles seriam revestidos de poder. 500. Sabe quantos que esperaram? Quem sabe? 120. Então teve 380 pessoas aproximadamente que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, eram para ser revestidos de poder estando em Jerusalém e aguardando o cumprimento da promessa, mas que não tiveram a paciência de esperar. Foram resolver com sua própria mão, sem estar sido revestido de poder. Quer dizer, eles atropelaram o tempo da espera, e eles não vivenciaram aquilo que 120 vivenciaram, de ter a experiência de ser revestidos de poder. Então, em nome do Senhor Jesus, o primeiro ensinamento dessa manhã é a gente ter paciência para viver o momento da espera. Amém? Eu não sei como é que é a tua vida, mas se Deus trouxe esse texto para a gente nessa manhã, é porque Ele quer falar com a gente. Talvez você está nesse momento de espera, quase agindo no teu impulso, da sua maneira, porque você não está tendo paciência para esperar o tempo que Deus disse para você esperar. E você agir errado, você pode não viver a promessa, e pior, se você não vive a promessa que Deus tem, você vai viver o quê? Talvez a maldição de um erro que você cometeu, de não ouvir a palavra de Deus e aguardar o tempo dele. Amém? Então, em nome de Jesus, que a gente possa ter essa espera, viver essa espera. Daí o texto ele continua no verso 5, daí ele fala, ele diz o que seria, o que iria acontecer. Até então, os apóstolos eles sabiam o que era o batismo, era aquele batismo de João Batista. Qual que era o batismo de João Batista? Por que João Batista começou a batizar? Porque ele teve uma palavra da parte de Deus para a vida dele. Ele veio com um objetivo, ele tinha uma missão. A missão de João Batista, desde quando a sua mãe recebeu ele no ventre, já tinha um objetivo pronto, já declarado, de qual seria a missão de João Batista, que era preparar caminho para quando Jesus viesse e as pessoas estivessem com o coração preparado para enxergar Jesus como Salvador. E a missão de João Batista era pregar isso, é dizer para as pessoas que elas precisavam se arrepender, porque com o pecado habitando na vida deles, eles não conseguiriam enxergar Jesus como Cristo. Talvez iam enxergar como milagreiro, talvez aquele que tem vários sinais, mas talvez não reconheceriam ele como sendo o Salvador. Então o que João Batista veio? Pregar o arrependimento. Então a pregação de João Batista era isso, levar as pessoas a um verdadeiro arrependimento. As pessoas entenderem que elas estavam vivendo uma vida de pecado, elas se arrependerem, mudando de direção. Arrependimento não é você se compadecer ou se entristecer por algo errado que você fez e você continuar na mesma direção. Isso é só remorso, você só teve uma tristeza momentânea porque você errou. O verdadeiro arrependimento pregado por João Batista, que veio da parte de Deus para que chegasse para a gente hoje, o arrependimento é você doer em você pelo que você fez, mas você não continuar no mesmo caminho, você virar, você mudar de caminho.
aonde você não mais permanecerá no pecado. Então eu me arrependo, eu sofro por aquilo que eu fiz, porque talvez eu machuquei a mim, talvez eu machuquei pessoas e o sofrimento vem, mas eu tomo uma decisão a partir desse arrependimento de não continuar vivendo na prática daquele pecado. Então João Batista era assim, ele não tinha trava na língua não, e ele falava mesmo da parte de Deus, e ele soltava o verbo, né? É dele aquela frase, né? Raça de víboras, né? Vocês são como sepulcros caiados, e vocês precisam se arrepender, vocês estão vivendo uma vida totalmente errada. Então ele estava ali levando as pessoas a entender a condição de vida que elas estavam vivendo, para que o arrependimento acontecesse. Esse era o batismo de João Batista. E as pessoas que se arrependiam, o que elas faziam? Desciam as águas e simbologicamente eles eram batizados, João Batista levava ele para a água, que simbolizava a morte daquela vida que essa pessoa estava vivendo. É a pessoa assim, marcando aquele momento na vida da pessoa, que ela não mais vai viver em função daquele pecado. Então ela morre e levanta uma nova pessoa, dando uma nova oportunidade de vida para essa pessoa. E assim foi, João Batista foi batizando todo mundo, e essas pessoas que se arrependiam, elas estavam com o coração livre para ter sensibilidade da parte de Deus, para poder entender que Jesus era o Cristo. Esse era o batismo que eles conheciam. Daí quando vem essa palavra, no meu aqui está em vermelho, se a sua também é assim, também está em vermelho, né? Quem tem cor diferente quando Jesus fala na tua Bíblia? Tem alguém? Ela tem, está em vermelho, né? Então é Jesus falando. Ele diz, porque na verdade João Batista batizou com água, que era esse batismo do arrependimento. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então o próximo, a promessa que seria um batismo no Espírito Santo. Até então, o Espírito Santo, ele manifestava o seu poder. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força. Apesar de ele ser também a força que a gente precisa para a gente poder viver neste mundo, ele não é só uma força, ele é uma pessoa. Nosso Deus, ele é Pai, que mais? Filho e que mais? E Espírito. Então os três, eles se compõem o Deus que a gente serve. Então é Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, que veio aqui, passou esse tempo aqui com a gente, hoje está na direita, no trono de Deus. E daí tem o Espírito Santo que veio, que é esse revestimento de poder que veio sobre a vida daqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Então é o Espírito Santo. Hoje, antigamente, o Espírito Santo ele se manifestava de forma pontual em algumas situações. Davi derrubando o gigante. Era Davi que derrubou aquele gigante? Não. Só que ele é tão bom de pontaria assim, a ponto de uma distância que ele estava, ele conseguia encaixar aquela pedra bem no único lugarzinho do capacete daquele gigante, que tinha uma aberturinha que era o suficiente para entrar aquela pedra, para ser cravado na testa dele, para ele poder cair. Quem que direcionou aquela pedra? Quem que foi? O Espírito Santo. A força que tinha em Sansão, que fez ele fazer grandes sinais, que ele tinha um objetivo, uma missão, que era acabar com o povo filisteu. Era um homem que tinha uma força bruta que ninguém nunca tinha visto aquilo. Era um homem que tinha sido preparado para a guerra, e com uma força que não era dele, para que ele pudesse aniquilar com um povo inteiro, que Deus assim tinha entregue para ele. Quando ele estava com o Espírito Santo sobre a vida dele, ele era esse homem com força. Quando ele peca, esse Espírito Santo é retirado dele, porque ele cometeu o pecado e o Espírito Santo não habita no pecado. Daí ele se torna um homem normal. Quando ele é capturado, quando é cortado o cabelo dele, não é o cabelo que estava à força, mas foi a última coisa que ele fez que quebrou a aliança dele com Deus. Daí o Espírito Santo saiu dele e ele se tornou um homem comum como a gente.
talvez um homem musculoso, mas sem a força, que era sobrenatural, porque a força sobrenatural de Sansão era a força de quem? O Espírito Santo. Quando Jesus disse isso, que iria acontecer, ele está dizendo assim, ó, tem um batismo, que é do arrependimento, que é esse batismo pregado por João Batista e que o próprio Jesus validou. Mesmo não tendo pecado a ser arrependido, Jesus também foi batizado, porque ele estava mostrando a necessidade de todo mundo passar por esse batismo. E foi o próprio Jesus que diz: aquele que crê em mim e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Então, quando ele fala do que você precisa fazer para ser salvo, está somado ao batismo, que é uma decisão que você toma de morrer o velho homem, nascer o novo homem. Então, ele não deixou de existir o batismo, que eu já escutei gente falando assim, ó, nessa fala de Jesus. Então ele está dizendo que o único batismo que a gente precisa ter é do revestimento de poder, que é do Espírito Santo. Então não tem a necessidade de eu passar pelo batismo de João Batista, que é na água. Não, na Bíblia não dá isso, não dá essa abertura. Jesus só está explicando que existe dois, que existe aquele que foi instituído por João Batista da parte de Deus, e que agora a gente teria um novo batismo, um novo revestimento de poder que a gente precisa. Então o batismo ele continua tendo a necessidade de acontecer na vida daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Daí ele vem e fala, ó, agora vocês vão ser batizados de forma diferente, vai ser do Espírito Santo. Vamos fazer um parênteses? Aqui, Jesus estava falando para uma multidão, não só para os apóstolos, mas todos aqueles que seguiam a ele, os discípulos. Então tinha uma turma que estava junto deles estavam os 11, que eram os apóstolos, que é aqueles que caminhavam mais de perto com Jesus, estava ali. Esses 11, alguns deles, teve um momento que a gente estudou umas 2, 3 semanas atrás, e quando Jesus aparece, depois que ele é ressuscitado, Jesus assopra neles o Espírito Santo. Vocês lembram disso? Que está lá em João, eu não lembro agora qual capítulo, mas é no capítulo 20, eu não sei qual versículo que é, em que diz que o Senhor, quando ele aparece para ele assopra o Espírito Santo sobre a vida deles. Então alguns já carregavam consigo o Espírito Santo, então o Espírito Santo já habitava em alguns. Mas quando Jesus fala aqui, esse revestimento de poder e a manifestação dos sinais do Espírito Santo iriam acontecer nesse tempo depois da espera, e que eles só conseguiriam viver o propósito que Deus tinha para a vida deles se eles fossem revestidos com esse poder. Amém? Qual o tempo que a gente está vivendo hoje? O tempo da nossa vida aqui na terra. A Bíblia diz que a gente é gerado em pecado. E apesar de a gente ser as crianças, que Jesus disse, ó, dos tais é o reino dos céus, porque elas não têm o discernimento do certo e errado. Talvez você possa olhar para uma criança de 5, 6, 3, 4 anos, e a criança é hiper peralta, mas mesmo ela sendo peralta, ela fazendo, talvez, desrespeitando o pai, talvez com a falta de educação, ela continua sendo uma pessoa salva, porque ela ainda não tem discernimento do certo e do errado. É uma criança em formação. E a Bíblia diz que dos tais é o reino de Deus. Isso é tão verdade que nesse episódio que Jesus fala isso, as crianças estavam peraltas. Se fosse aqui Jesus pregando no culto de domingo, nesse momento que Jesus fala isso, seria todas as crianças aqui correndo para lá, pulando aqui no altar, aquela bagunça aqui, e os discípulos tentando segurar as crianças para não atrapalhar no culto. Daí Jesus disse, ó, peraí, deixa elas, porque das tais é o reino dos céus. Então por que Jesus fala isso? Porque os discípulos quiseram tirar as crianças, porque de alguma forma elas estavam parecendo que estava atrapalhando Jesus falar. Então elas são salvas. Então você já foi criança, já teve um período na tua vida que se tirasse o sopro de vida seu,
mesmo você não reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, você já tinha garantido o céu. Mas a gente cresceu. E quando a gente chega na idade da maturidade, que dependendo de pessoa para pessoa é diferente, para alguns é com 12 anos, a média é 12. Mas hoje tem criança com 10 anos que tem uma vivência de uma pessoa de 20. Quer dizer, ela já sabe o que é certo e errado, e a experiência da vida dela já trouxe a maturidade para ela. Então ela já consegue discernir do certo ou errado, às vezes com 10 anos. Então, mas geralmente é em torno de 12. Tem criança com 13, 14 que é imatura ainda, que a experiência de vida dela ainda não produziu nela a maturidade, que ela precisa esperar para ter essa maturidade. Mas quando tem essa maturidade, daí você precisa tomar uma decisão para que você possa ser salvo. Daí você precisa aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Por isso que em Provérbios 22:6 diz assim, ó: instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando ela envelhecer, ela não se esquecerá daquela instrução que você deu. Então trata com a criança no começo, porque quando ela precisar tomar a decisão por Jesus, ela vai saber que ela precisa tomar essa decisão, ela vai ter base para entender que ela precisa aceitar Jesus. O texto de Provérbios é isso, trazendo para os dias nossos hoje. Daí você tem que aceitar Jesus. Daí quando você aceita Jesus, você recebe de presente a salvação. No tempo nosso de conversão, é bem diferente do tempo antes de Jesus. Eu falo sempre isso, assim, ó, a gente tem que dar graças a Deus pelo tempo que nós nascemos. Por mais que a gente passe luta, dificuldade, às vezes perseguição, a gente vê irmãos nossos, né, em nações que não pode ser pregado o Evangelho, e às vezes eles são forçados a negar o Evangelho, talvez correndo risco de vida, e muitos morrem por conta disso. Apesar de tudo isso, a gente vive num tempo maravilhoso, porque o tempo que nós vivemos hoje, quando nós aceitamos verdadeiramente o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a gente recebe em nós o Espírito Santo, que é esse revestimento de poder. Então você é tomado pelo Espírito Santo. Sabe aquela alegria que você teve, talvez no primeiro dia que você veio num apelo, ou alguém pregou o Evangelho para você, e você aceitou Jesus, e de repente você sentiu uma alegria plena, que você tinha um monte de problema na cabeça, muita coisa para resolver, tudo aquilo ficou muito simples, muito pequeno. Daí você começou a ficar alegre, feliz, e você vê que tua vida começou a ter uma vida diferente. Aquele momento é marcado por uma decisão que você tomou, se arrependendo da velha vida, começando uma nova vida em Cristo, e você é tomado pelo Espírito Santo e tem uma primeira experiência com Ele. Só que Ele passa a ser pertencendo a você, você passa a ser batizado nele, no sentido dele fazer parte da tua vida. Só que você tem um segundo momento, que é você permitir que o Espírito Santo age através de você. Tem muita gente aqui que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Eu creio pela fé que o Espírito Santo habita em você, mas que você não tem permitido que o Espírito Santo haja através de você. Só faz sentido eu ser revestido de poder se eu for usar esse poder. Amém? Você já pensou o Superman no desenho? Ele tem o poder que o desenho traz lá, não tem? A força e tudo aquilo que ele consegue fazer pelos poderes que veio sobre ele no desenho. Agora imagina o Superman tendo todo aquele poder, mas não poder exercer nenhum desse poder. Serve para alguma coisa? Não. Trazendo para a nossa vida cristã, é a mesma coisa. Muitos estão revestidos desse poder, porque ele já habita em você, o Espírito Santo, mas que você muitas vezes não tem permitido o Espírito Santo agir através de você. O ser revestido de poder aqui tem a nossa contrapartida de permitir e buscar que o Espírito Santo haja através de nós. Amém? Nesse tempo de espera, nossa, a hora passa que a gente nem vê. Nesse tempo de espera de 10 dias, que eles estavam esperando o cumprimento dessa promessa de ser revestido de poder, sabe qual que é a atitude que eles tiveram?
Eles foram para Jerusalém, não ficaram olhando para a cara do outro. Eles tiveram um tempo, como nunca tiveram, na busca em oração, para que quando houvesse a manifestação desse poder, eles estivessem preparados para que pudessem receber esse poder, esse revestimento de poder. Então, em nome de Jesus, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Ele habita em você, mas para que a manifestação aconteça, é uma busca que você precisa ter em Deus, de jejum, oração, busca da palavra e comunhão com Deus. Sem esse revestimento de poder, não tem vida para a gente, não tem vida cristã. Você vai nadar e vai morrer na praia, porque você vai estar nadando com a sua força, e a sua força é limitada. Agora, a força de Deus em nós, ela não é limitada. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o apóstolo Paulo fala disso, ele fala dos problemas de luta que ele enfrentava, que era grande. Pensa numa luta que esse homem viveu, o apóstolo Paulo. A gente vai entender um pouquinho do que ele viveu no livro de Atos. E ele disse isso: posso todas as coisas, mas não pela minha força, mas pela força de Deus em mim. O que ele estava dizendo? Que eu tenho o Espírito Santo e eu permito o Espírito Santo usar e me capacitar para que eu possa viver os momentos difíceis da minha vida. Então, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você precisa se apropriar e permitir que o Espírito Santo age através de você. Como que isso acontece? Oração, que é isso que os discípulos fizeram, leitura da palavra e jejum. Busca. Se você não buscar, não vai acontecer. Talvez você vai ser uma pessoa salva que vai passar por muita dificuldade, correndo risco inclusive da tua salvação, porque você não tem a força necessária para poder dizer não para as coisas do mundo. Tem muita gente que é crente, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e hoje está vivendo uma vida de pecado. Mas por que ela está vivendo uma vida de pecado? Porque ela não tinha força suficiente para dizer não para a tentação, porque ela confiou no braço da força dela e não buscou usar a força de Deus que estava dentro dela, mas não permitiu que essa força pudesse de alguma forma blindar seu coração, que só vem através da leitura da palavra, oração e jejum. Amém? Então a gente termina aqui por causa do tempo, mas que fica isso para a gente pensar durante essa semana. Toma uma decisão nessa manhã, em nome de Jesus. E no lugar de você ficar ansioso por uma promessa que Deus tem para a tua vida, você começa a se preparar para o cumprimento dessa promessa. E o cumprimento dessa promessa hoje, para que essa promessa aconteça, você precisa ser revestido de poder e usufruir desse poder. E eu tenho certeza, em nome de Jesus, que Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? O relógio, infelizmente, é o nosso inimigo, né? Mas amém, glória a Deus. Sim. 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 Como que é essa experiência, né? Uhum. Sim. Amém. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Então no próximo domingo, que daí vai ser online, não vai ser presencial. Os meninos que estão na casa vão assistir, né? E o pessoal que está aqui vai continuar assistindo online, e o pessoal que não está na casa também tem essa oportunidade. Daí a gente vai fazer um estudo, então, vamos parar aqui, que na verdade é só complementar o que a gente aprendeu hoje, e a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre essas duas coisas, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Amém? Daí a gente faz isso na próxima semana. Fechado? Então vamos orar então? Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade da gente poder crescer no Senhor através da Sua palavra. Pai, porque a gente precisa aprender, Senhor. O nosso intuito aqui de aprender a palavra é para que a gente possa agir conforme o Senhor deseja que nós agimos, Pai.
não mais pautado na nossa força, na nossa capacidade, mas buscando no Senhor aquilo que nós precisamos para a gente poder se tornar verdadeiramente um vencedor. Pai, que em nome do Senhor Jesus, que essa palavra dessa manhã já possa provocar mudanças em nós. Pai, que em nome de Jesus, que a gente possa sair daqui com uma decisão de aproveitar o nosso tempo, ó Pai, para a leitura da Tua palavra, para um tempo de oração e para um jejum, aonde o que nós queremos, ó Pai, o nosso alvo é a manifestação do Teu poder através do Espírito Santo que habita em nós. Pai, abençoa cada um de nós, que nós possamos estar aqui na próxima semana de forma online, mas que da mesma forma que o Senhor tem nos ensinado aqui, a gente possa também ser ensinado no próximo domingo. Obrigado por tudo, cuida de nós, dá um domingo de paz, de bênção, em nome de Jesus, amém.